Então, vamos lá, gente, ó. Nós falamos na primeira aula, aí, na aula anterior, terça-feira passada, sobre os vírus, certo? Os vírus, como eu comentei, no Enem eles são cobrados muito a respeito de doenças, né, relacionadas a doenças. Então, vocês têm que saber quais são as principais doenças virais. Então, se uma questão perguntar lá sobre cachumba, você tem que saber que cachumba é uma doença viral. Se perguntar sobre, vamos ver, hepatite, rubéola, gripe, o Covid-19, você tem que saber que é por vírus. Hoje nós vamos estudar sobre bactéria. E é um assunto muito interessante porque confunde muito com o vírus. As pessoas geralmente, por não ter conhecimento da diferença dessas estruturas, acabam confundindo. Vocês viram a propaganda acho que da Rexona, né? Que estão uma propaganda doida do sabonete, que olha, o sabonete mata 99% das bactérias e tal. Essa propaganda deles não é de bobo, né? Eles são espertos, eles sabem que o pessoal não sabe diferenciar vírus de bactéria, e quando eles faz uma propaganda que mata 99% das bactérias, o pessoal vai doido. Tanto é que os estoques de sabonete antibacteriano nos mercados estão praticamente esgotados. O sabonete normal tá lá de boa, sendo que o outro sabonete também funciona, tá? Então, sempre esses sabonetes funcionaram. Sempre. Não é a de agora, que é 99% de bactérias. Sempre. Mas eles estão aproveitando esse desconhecimento da população para ganhar dinheiro em cima. Beleza? Então, vamos lá. Reino Monera. O reino Monera, pessoal, ele possui algumas características. Esse grupo, ele entra aí as bactérias, tá? As bactérias são seres procariontes, os únicos seres procariontes. Isso vocês têm que ter em mente. Qual a diferença, novamente, lá de um ser procarionte e um ser eucarionte? Procarionte vem de organismo primitivo. É um organismo que não possui núcleo. Não tem a carioteca ali, aquela membrana que envolve o núcleo. Já os eucariontes, que são todos os outros, tanto os protozoários, fungos, reino animal, reino vegetal, são eucariontes, tá? Que já tem, porque eucarionte, vem de verdadeiro. Carionte vem de carioteca, a membrana que recobre, que envolve ali o material genético, formando o núcleo. Então, aqui está falando que compreende as bactérias e as cianobactérias. São organismos unicelulares, tá? O que é unicelulares? Que apenas possuem uma célula. Porém, mais à frente nós veremos que os organismos unicelulares, as bactérias, elas podem formar colônias. Colônias são agrupamentos de seres unicelulares. Vários organismos unicelulares juntos formam colônias. Tá? Quando eu falo assim, uma colônia de bactéria, geralmente vem aquelas plaquinhas, né? Então, são organismos unicelulares. Basicamente, elas vão apresentar aquelas estruturas básicas que toda célula precisa. O basicão lá, que é a membrana plasmática, para recobrir. O citoplasma, que é a parte líquida. O material genético, né, que vai ser DNA ou RNA, nunca os dois juntos também. E os ribossomos para produzir proteína. Então, é o básico, elas vão ter o básico. Lembra lá que eu teve uma aula que eu falei lá do Fusquinha, né? As bactérias têm o basicão do basicão ali para conseguir sobreviver, para conseguir funcionar. Mas é uma célula. Se tem célula, tem metabolismo. Então, ela consegue se multiplicar. Não é igual os vírus lá que não tem nada. A bactéria é uma célula unicelular, né? Que pode fazer tudo. Tem o material genético dela, tem tudo, consegue se dividir, consegue se duplicar, consegue fazer tudo que ela precisa. Então, as bactérias, elas são divididas dentro de domínios. Lembra lá do reficofage, do reficofage? Aquela domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, nessa sequência, na taxonomia lá. Dentro dos domínios, nós temos 3 domínios, que são os maiores, né? Nós temos o domínio das bactérias, o domínio das árqueas, bactérias, e o domínio eucária.
O domínio da bactéria é onde tem conta todas as bactérias. O domínio das arqueobactérias, aqui, que é outro grupo aqui, nós encontramos, bactérias, é um grupo de bactéria bem primitiva. São bactérias que foram encontradas em ambientes muito hostis, tanto de temperatura, ou seja, bactérias encontradas dentro de vulcões, bactérias encontradas na neve, bactérias encontradas até mesmo em ambientes muito ácidos ou muito básicos. Então, todos os ambientes que a gente fala que são extremos, essas bactérias já foram encontradas. Então, essa é a diferença das arqueas bactérias. São bactérias bem primitivas. E nós temos, então, as arqueas, bactérias primitivas, que são encontradas em ambientes muito adversos, extremófilas. Elas são chamadas de extremófilas, porque vivem em ambientes extremos. E as eubactérias, que são as bactérias mais comuns, as que vivem no nosso corpo, as que vivem aí em todo lugar, tá? Que são as bactérias atuais. Então, aqui tem uma imagem aqui, mostrando uma arcobactéria, e aqui na outra, uma eubactéria, a Escherichia coli. Vamos falar um pouco mais adiante sobre elas. Então, aqui já tinha colocado, ó, mas depois para vocês estudarem, são unicelulares, procariontes, podem ser autótrofos ou heterótrofos. Esse conceito aqui é importante porque é o conceito que vai definir a relação de nutrição desses organismos. Os organismos autótrofos são organismos que produzem o próprio alimento. Então, as plantas fazem fotossíntese, então são organismos autótrofos. Já nós, seres humanos, nós não conseguimos produzir nosso próprio alimento. Por isso nós chamamos de heterótrofos. Tá? Heterótrofos. E o que tá? O Luke tá enchendo meu saco ali. Tô me estressando com o cachorro ali. Daqui a pouco dou uns cascudos nele. Então, heterótrofos, porque significa que é diferente, tá? Auto vem de se auto conseguir alimentação. Professor, mas nós produzimos nosso próprio alimento, nós capinamos lá, nós tem agricultura. Não, não é nesse sentido. É no sentido de você, por si só, sem precisar de algo externo, conseguir se alimentar, tá? Então, nós não... Quem dera, já pensou conseguíssemos ficar embaixo do sol ali, vamos fazer uma fotossíntese e já tá de barriga cheia? Não é isso que acontece. Então, nós somos seres heterótrofos. O interessante é que existem bactérias que realizam fotossíntese, que fazem aí, que são autótrofas. E outras já são heterótrofas, que nós veremos mais à frente. Heterótrofas são bactérias que, exemplo, quando a pessoa morre, a pessoa vai ser decomposta. Essas bactérias vão auxiliar na decomposição. Uma coisa muito importante de bactéria, que elas são fundamentais, é na decomposição dos organismos vivos. Tem gente que acha que bactéria é só para causar doença, não tem nenhum benefício. Pelo contrário, bactéria tem, acho que talvez mais benefício do que malefício. Inclusive, elas são responsáveis pela digestão de celulose em organismos como o gado. Ela auxilia na nossa flora intestinal, na absorção de alimentos. Elas têm um papel muito importante para o ser humano, tá? Ela fixa o nitrogênio. Vocês lembram lá do ciclo do nitrogênio? Já estudaram isso no terceiro ano? Nós vamos estudar ainda, mas existe uma bactéria do tipo chamado Rhizobium, e ela faz a fixação, ela pega o nitrogênio do ar e coloca no solo. Então, as bactérias têm uma função muito importante. Então, elas são seres microscópicos, você não consegue observar a olho nu, precisa de um microscópio óptico mesmo, aquele de luz, e são encontrados em todo lugar, no solo, no ar, na água, no nosso organismo. Tanto é que esses dias eu fiz um post lá no Insta, que a maior parte, nós temos 10 vezes mais bactérias do que células no nosso corpo. Imagina isso, você tem 10 vezes bactérias do que células. É muita coisa, né? Características gerais, então, pessoal. A parede, olha, da bactéria aqui, ela é feita de peptídeo glicano. Professor, eu tenho que saber isso. Em vestibulares mais específicos, o FMS, eles gostam muito de cobrar isso, que peptídeo glicano é uma substância, é uma glicoproteína que é responsável por dar proteção. Então, a parede celular vai fazer o quê? Proteger a bactéria.
a célula da bactéria. Esse peptidoglicano também tem o nome de mureína. Então é a mesma coisa, peptidoglicano, mureína. Às vezes ele coloca um mureína aí só para a pessoa ficar, o que é mureína? Então, você já sabe que é a mesma coisa que peptidoglicano. Uma coisa que a gente já tinha comentado na primeira aula também, as bactérias elas possuem uma estrutura chamada de mesossomo. Esse mesossomo, dá uma olhada aqui, ó, são dobras da membrana da bactéria. Até então não se sabia qual era a função e nem se sabia se existia realmente isso. Mas depois ficamos sabendo aí que ela tem a função de atuar na respiração celular. Como a bactéria não tem nenhuma organela, não tem mitocôndria para fazer respiração, ela utiliza esse mesossomo aqui, essa dobra aqui, para fazer essa respiração celular. E também o mesossomo é utilizado na hora que ela vai dividir, vai fazer a reprodução assexuada dela, que é bipartição, ou seja, dividir em dois. Ela tem uma lamela, mais na frente vou mostrar que algumas bactérias têm essa lamela aqui para fazer fotossíntese. O DNA das bactérias, diferente do DNA de outros organismos, no nosso DNA, o DNA deles é circular. Então, forma um círculo, como se fosse um anel. Tá? O nosso DNA é linear, como se fosse uma linha. O nosso DNA tem pontas soltas. Tá? Pontas soltas. Já o DNA de uma bactéria não tem ponta solta. É circular, como se fosse uma aliança. Além disso, uma coisa muito importante, eu estou buscando aqui colocar os pontos chaves de bactéria, tá, pessoal, que os vestibulares cobram. Outra coisa importante, plasmídio. Essa estrutura é muito cobrada em vestibular, você tem que saber. Esse plasmídio é um DNA extracromossomial. O que é um extracromossomo? É algo além do próprio DNA dele. Então, a bactéria tem o DNA dela ali, circular, bonitinho. O plasmídio é um DNA extra. E esse DNA extra, chamado de plasmídio aqui, ele está muito ligado à resistência a antibióticos. Por isso que muitas pessoas criam resistência. Nós veremos mais adiante, lá quando a gente estudar sobre antibiótico, nessa aula hoje, sobre esse plasmídio aqui. Então, muitos vestibulares cobram, qual a função do plasmídio? Bactérias possuem plasmídio, tal. Então, assim, é importante saber. Alguma dúvida nisso, gente? Pode ir falando, senão eu vou despejando conteúdo aqui. E aí? De boa. Continuando. Calma. Sumiu a tela para vocês? Aqui. Foi. Agora a classificação. Todo mundo já ouviu falar aquele Activia contém bacilos dan-regulares que promovem a digestão. Todo mundo já viu isso aí? Sim ou não? Já. Já, né? Aquele bacilos dan-regulares lá que falam são bactérias. Então, esses iogurtes da Activia, da Danone aí, tem lactobacilos, ó a palavra, lactobacilos. Lacto vem de leite, certo? E bacilos vem de bactéria. Bactéria, ela tem esse termo aqui, ó, porque olha as estruturas e os formatos que elas podem ter. Elas podem ter tanto o formato de cocos, de coco, tá? Redondo. Pode ter o formato de bacilo, que parece um bastão, ou pode também ter outros formatos. Esse caso aqui, ó, do vibrião, tá? Que esse é tipo uma vírgula. E os espirilos também. Daí tem, tipo, o espirilo é tudo espiralado, né? Como se fosse várias dobras. Então, dê uma olhada aqui. O nome das bactérias está muito associado ao tipo. Lembra que eu falei que as bactérias elas são unicelulares, né? Mas elas podem estar em colônias unidas. Então, se tem uma bactéria só, ela é do tipo redondinha, ela é chamada de cocos, tá? Agora, se eu tenho duas bactérias unidas,
Então, tem o Diplococcus. Vem de dois. Ó, diplo, duplo. Coccus, então é Diplococcus. Se eu tenho agora várias bactérias formando, parecendo um colar de pérolas, eu chamo de Streptococcus. Tanto é que eu tenho uma bactéria que é Streptococcus pyogenes, tem as Streptococcus aureus, são bactérias que causam infecção intestinal. Tá? Então, por isso que a gente tem que saber. Outra coisa, quando elas formam tipo um cacho de uva, ela é chamada de Staphylococcus. Então, percebam que, de acordo com a quantidade e o formato da colônia, se dá o nome. Continua coccus, porque ela é redonda. Mas se tiver em duas, Diplococcus. Se tiver em formato de colar de pérolas, Streptococcus. Se tiver em formato de cacho de uva, Staphylococcus. E se tiver em tipo aqui, um quadradinho lá, ó, um tétrades lá, tal, é chamado de Sarcina. Tá? É importante para vocês saberem. Então aqui, ó, porque o bacilos aqui, ó. Esse bacilos são bactérias então, que tem lá no iogurte, tem no leite, que elas são responsáveis pela fermentação. É por isso que o leite passa pelo processo de pasteurização, gente. O que é a pasteurização? O leite é pasteurizado. Significa que o leite foi levado a altas temperaturas, tá? Fervido ao máximo e depois, rapidamente, num processo muito rápido, levado a baixas temperaturas, para matar todo e qualquer micro-organismo que tiver dentro desse leite. Ou seja, eu mato todas as bactérias. Caso não tivesse isso, as bactérias vão fermentar o leite. Por isso que o leite azeda. Ou por isso que aquele leite natural, o leite tirado ali na hora da vaca, quando você ferve, forma nata, né? Aquela gordura do leite ali também. Então, a fermentação do leite, ela se dá justamente por essas bactérias. Se eu mato essas bactérias, eu não tenho a fermentação. Então, tem aqui, não sei qual é o nome daquele leitinho fermentado lá. Tem um leite que é... Esqueci. Tem gente que gosta, mas é até meio azedo, né? Yakult? Yakult, isso. O Yakult nada mais é que um leite fermentado, é bactéria ali. Por isso, quando a pessoa tá mal do estômago, né, tá com diarreia, acaba tomando Yakult ou chamado remédio Repoflor, para repor as bactérias que ela tá perdendo ali durante essa diarreia, tá? Então, são bactérias ali, lactobacilos. Fechou? Então, nutrição, ó. Toda bactéria, ela precisa de um meio para sobreviver. Ela precisa estar no meio bom. Por exemplo, ela tem que estar num pH legal, não pode estar um pH muito ácido, um pH muito básico. Ela precisa de estruturas, de condições ambientais muito boas. Tá? Então, nós veremos aqui algumas condições importantíssimas para que a bactéria consiga se dar bem. Primeiro, se dá a relação à respiração, pessoal. As bactérias, elas podem ser de 3 tipos aqui, ó. Bactérias aeróbicas, anaeróbicas e facultativas. No caso da anaeróbia, que a anaeróbicas aqui, ó, ela pode ser estrita ou facultativa. O que significa isso? Bactéria aeróbica, eu lembro quando minha mãe fazia aeróbica, eu falava assim, eu tô indo para aeróbica, ou vou fazer lá na academia, vou fazer um treino aeróbico. O que é aeróbico? É gastar energia, correr, fazer lá no crossfit lá, muito aeróbico, né? Então, nas bactérias aeróbicas, são bactérias que precisam de oxigênio para sobreviver. Isso é importantíssimo vocês saberem disso. Precisam de oxigênio para sobreviver. E elas realizam, então, a respiração celular. Então, pega o oxigênio e consegue quebrar a glicose, o açúcar, a partir desse oxigênio. É o caso da Pseudomonas, bactérias aqui que causadoras de doença. Outras bactérias são anaeróbicas. O que são anaeróbicas? Elas não sobrevivem, olha que importante isso. Elas não sobrevivem na presença de oxigênio. Se tiver oxigênio, elas morrem. Esse é o caso de uma bactéria do Clostridium tetani. É a bactéria lá causadora do tétano. Todo mundo aqui já deve ter passado por uma situação de ter perfurado, sei lá, pisou num lugar que perfurou, ou perfurou a mão, um objeto lá sujo, contaminado,
E a pessoa já falou, vamos correr para tomar a vacina antitetânica, senão você pode ficar mal, ficar doente. O que é isso? Essas bactérias anaeróbicas, elas realizam outro processo, não é respiração. Elas realizam a fermentação. A fermentação não precisa de oxigênio. Tá? Então, realizam a fermentação. Então, além das... Então, nós temos as aeróbicas, que precisam de oxigênio. As anaeróbicas estritas, que são as bactérias que não podem, de forma alguma, entrar em contato com o oxigênio, senão morrem. E as facultativas. A facultativa é aquelas que podem sobreviver na ausência ou na presença. Tanto faz para elas. Tá? A Escherichia coli aqui. Tanto faz se tem oxigênio, se não tem, ela consegue se adaptar às duas realidades. Agora, uma pergunta que eu faria, ou talvez vocês fariam se estivessem em sala de aula. Professor, se as bactérias, a bactéria do tétano, só consegue viver sem a presença do oxigênio, como ela fica lá no prego enferrujado? Pensaram nisso? Como ela fica no ambiente onde eu vou pisar e contaminar? Não tem oxigênio aqui? A gente está vendo oxigênio? É que as bactérias, pessoal, em alguns casos, elas se tornam esporos. Elas formam esporos. Esses esporos são estruturas que elas se desidratam, perdem água, e viram essa estrutura de esporo, uma estrutura de resistência dela. E esse esporo pode viver aqui, ó, muito tempo. Fica aí no ambiente, esses esporos. Esses esporos geralmente, tá? Não é sempre. Geralmente ficam em ambientes lá, quando tá material enferrujado, por isso que tem os maiores casos, a pessoa pisou em prego. Tem que correr para tomar antitetânica. Não significa que toda ferrugem tem a bactéria ali, ok? Não significa isso. Mas em ambientes contaminados, a chance de ter esse esporo dessa bactéria é grande. Então a pessoa pisou, vamos supor que tinha um prego contaminado lá, enferrujado, a pessoa pisou no prego, pisou no prego, ao esse esporo entrar em contato com o seu corpo, com o tecido do seu corpo, ele se reativa, é a bactéria reativa. E essa bactéria começa a produzir toxinas, tá? Que essas toxinas vão causar alguns danos, que nós veremos lá na hora que a gente falar de doenças. Mas é por isso que, como eu estou falando aqui, é da ausência de oxigênio. Esses esporos, eles podem ficar de boa sem oxigênio, tá? Com oxigênio, sem oxigênio, é uma estrutura de resistência. Por isso que o Clostridium tetani aqui, ele sobrevive, tá? Daí outra coisa. Já repararam que quando você está com uma infecção, cortei a unha lá, o pé da unha encravou e deu infecção. Está infeccionado lá com bactéria. A gente geralmente joga o quê? Água oxigenada, não é? E a água oxigenada começa a borbulhar ali, começa a borbulhar na ferida. Por que joga água oxigenada? Porque o oxigênio, essas bactérias que fazem essa infecção, elas são anaeróbicas. Ou seja, elas só sobrevivem na ausência de oxigênio. Quando a gente joga oxigênio nelas, elas morrem, tá? Por isso que, olha a importância aí, coisa do dia a dia, né? Mas então, quando perguntarem para você por que você joga lá água oxigenada numa ferida, é porque aquelas bactérias que estão causando, elas são bactérias anaeróbicas, e então, se eu coloco oxigênio para elas, elas acabam morrendo. Eu mato elas. Então aqui, só mais um quadrinho para vocês saberem. Opa, apareceu aqui que falta. Falaram para mim que o Zoom tinha falado era ilimitado agora, não sei o quê, mas né, não, já deu aqui o sinal de 10 minutos se encerra. Eu mando outro link. Então, voltando aqui, ó. Então, aeróbicas podem crescer apenas na presença do oxigênio. Então, aeróbicas, vem de ar aqui, ó. Tá? Anaeróbica, de ana, podem crescer apenas na ausência, elas não gostam de oxigênio. E as facultativas, no caso da anaeróbica aqui, facultativa, é que pode crescer tanto na presença quanto na ausência de oxigênio, tanto faz. Olha uma questão muito legal disso aqui, gente, que geralmente eles cobram a respeito disso, de anaeróbica, aeróbica. Seguinte, ó, teve uma questão que eles colocaram vários tubos de ensaio aqui, ó, nós temos 5 tubos, com água, com material dentro e colocaram bactérias. No tubo 1, você percebe que tem bactérias na superfície. No tubo 2, a bactéria já está um pouquinho mais aqui, ó.
mais para baixo. No tubo 3 já tem bactéria desde lá de baixo até em cima, também aqui. E no tubo 5 aqui só tem bactéria lá embaixo. O que significa isso, se te mostrar sem um gráfico e uma imagem dessa, sem falar o que era? Basicamente é o seguinte, está mostrando aqui que essas bactérias que estão na superfície, elas estão em contato com oxigênio. Tá? Tem contato aqui com oxigênio. Por isso que elas estão mais em cima. Quanto mais na superfície tiver, mais oxigênio, porque o oxigênio está vindo aqui, ó, de fora. Então, quanto mais estiver no fundo do tubo, é menos oxigênio disponível. Olha a segunda aqui, ó. Tem um pouquinho, ela tá querendo ir, mas ela não vai ainda, tá mais aqui em cima, porque ó, são aeróbios estritos. Significa que essas bactérias são bactérias aeróbicas, elas dependem de oxigênio. Se não tiver oxigênio, morre. Agora, olha essa aqui, ó, na anaeróbica facultativa. Tanto faz para ela, né? Ó, tem bactérias aqui na superfície e bactérias lá no final. Então, tanto sem oxigênio aqui embaixo, quanto com oxigênio lá em cima, ela consegue sobreviver. De boa. E olha agora já no tubo 5. As bactérias estão totalmente embaixo do tubo. Isso significa que elas não gostam de oxigênio. Elas sobrevivem sem oxigênio, na ausência. Então, elas são bactérias anaeróbicas, tá? Obrigatórias. Ou anaeróbicas estritas, tá? Então, quando eu falar aeróbica obrigatória ou anaeróbica facultativa, sempre associa isso. Obrigatória ou estrita significa que ela precisa disso. Agora, o facultativo é quando tanto faz. Deu para entender isso? Olha essa questão aqui, ó. Então, perguntando para vocês agora. Em relação à tolerância ao gás oxigênio, como podem ser classificadas as bactérias presentes no tubo A, B e C? E aí, essa aqui, ó, que as bactérias, ó, tá mostrando aqui o tubo, o ar aqui em cima, né? E a bactéria aqui tá lá embaixo, no final do tubo. Então, ela, qual o tipo? Como ela é classificada? Hein? Como essa bactéria poderia ser classificada? Qual delas? Oi? Qual delas? Não é. Tipo assim, ó, nós falamos das bactérias aeróbicas, anaeróbicas e nas anaeróbicas facultativas. Tem esses três. Aeróbicas gostam de oxigênio, usam oxigênio. Anaeróbicas. Anaeróbicas, isso. Anaeróbicas não gostam de oxigênio. E tem as facultativas, as anaeróbicas facultativas que tanto faz para elas. Olha o tubo aqui, as bactérias estão no fundo. E olha aqui o mapinha do lado, está mostrando aqui, ó, essa linha azul. Menos aqui embaixo de concentração de O2. E conforme vai subindo, tem mais concentração. Ou seja, significa que a parte de cima do tubo tem mais oxigênio e a parte de baixo menos oxigênio. Se as bactérias, está mostrando aqui, ó, no tubo A, que as bactérias estão aqui no fundo, significa que elas são o quê? Anaeróbicas, ou seja, sem oxigênio, que não gosta de oxigênio, vive sem. Agora olha essas do meio aqui, ó. Tem tanta, tá tudo misturado, tem tanto em cima, embaixo. Significa que elas são o quê? Facultativo. Isso, anaeróbica facultativa, tanto faz para ela. E essas outras aqui, ó, estão aqui em cima. Significa que elas são aeróbicas, né? Porque tem oxigênio, tem contato direto com o oxigênio. Elas gostam de oxigênio para fazer a respiração celular delas. Fechou? Tá claro isso, pessoal? A diferença de aeróbica a anaeróbica? Sim, sim. Tá? Então, é isso que é importante. Sim. Foi. Então, continuando. Aí, aqui eu mostrei, ó, novamente, quanto à nutrição. As bactérias podem ser autótrofas. Autótrofo é quando produz o próprio alimento. Então, produzem aqui o açúcar, né, a glicose, através do processo de fotossíntese ou quimiossíntese, tá, pessoal? Tem gente que fala que acha que um ser autótrofo é só aquele ser que faz fotossíntese. Não, só as plantas, então. Não. Tem organismos que fazem também a quimiossíntese. O que é a quimio? Quimio vem de química.
são organismos que pegam substâncias químicas inorgânicas e juntam, conseguem unir essas substâncias para produzir açúcar, para produzir substâncias orgânicas. Então, pego inorgânico para produzir o orgânico. Isso é quimiossíntese, vem de química. Agora, o fotossíntese, foto vem de luz. Então, organismos que utilizam a luz solar para fazer energia. E na químio, utiliza elementos químicos para produzir energia também. Então, essa é a diferença. Fotossíntese e quimiossíntese. Então, tanto faz. Os dois são organismos, são processos autótrofos. E heterótrofos são organismos, então, bactérias incapazes de produzir glicose, açúcar. Então, ela tem que obter do ambiente. Então, ela pode obter através da alimentação, né? No caso da respiração, né, a respiração aeróbica, elas vão produzir energia para elas. Ou também no processo que elas vão fazer a fermentação, que elas vão pegar o açúcar e quebrar esse açúcar para produzir energia para elas. Então, tem esses dois processos de bactérias heterótrofas. O importante é saber que existem bactérias autótrofas, que podem fazer tanto fotossíntese ou quimiossíntese, não são todas, tá? E as bactérias podem ser heterótrofas também, que no caso, como eu falei, na decomposição. A bactéria, quando você morre, ela vai decompor seu corpo, ela está se comportando como heterótrofa, ela está pegando nutrientes do ambiente, no caso do seu corpo, para realizar os processos químicos dela. A reprodução das bactérias, pessoal, é muito interessante porque elas podem se reproduzir de duas formas. Tanto da forma assexuada, ou seja, que não envolve troca de gametas, assexuado, não envolve sexo, não envolve troca de material genético, não envolve espermatozoides, não envolve ovócito, nada disso. Elas podem se dividir por bipartição. O que é bipartição aqui, ou cisciparidade? Olha que nome louco, que cai muito em prova. Cisciparidade. Esse tipo de divisão assexuada aqui, ela vai acontecer a partir da duplicação. A bactéria vai duplicar o DNA dela. Porque assim, se eu vou dividir uma bactéria em duas, eu tenho que ter o dobro de DNA, certo? Não tem como dividir o meu DNA em dois e ficar um pouquinho para cada. Não. Eu primeiro duplico meu DNA, deixo duas vezes ele, com bastante DNA, então, para quando eu dividir, vai esses dois DNAs para cada célula, para cada bactéria que é dividida no meu corpo. Se eu fizesse, por exemplo, aqui, vamos supor que o Fabrício vai fazer reprodução assexuada. Logo, a reprodução assexuada a gente tem que saber que não há variabilidade. Tá? Uma coisa que eles gostam muito de cobrar sobre reprodução assexuada. Não tem variabilidade, porque são clones. Se eu tenho reprodução assexuada, os meus filhos seriam idênticos a mim. É a mesma coisa de me dividir aqui para formar dois Fabrícios. Então, na reprodução assexuada, não tem a variabilidade genética, que eles sempre cobram a respeito. Então, vamos supor, se eu me dividisse assexuadamente, eu tenho um coração, eu tenho que formar dois Fabrícios. Tem como dividir metade de um coração para um Fabrício e metade para o outro? Não. Primeiro eu teria que duplicar todos os meus órgãos. Eu teria que formar o outro coração, mais dois pulmões, mais dois rins e assim por diante, para que quando eu fosse dividir, ficassem perfeitinho ali. Os dois filhos ficassem com os órgãos completos também. E é isso que as bactérias fazem. Antes da bactéria se dividir por bipartição, ela duplica o material genético dela e depois se divide em duas. Uma bactéria se dividindo em duas. Esse processo de multiplicação delas acontece em torno de 20 minutos, então é um processo muito rápido, um processo contínuo e rápido. Por isso que muitas vezes a pessoa fica doente aí, porque a bactéria, enquanto seu corpo está lá pensando em produzir anticorpos, as bactérias estão dividindo, e aí demora muito tempo para você reagir. Agora, na esporulação, pessoal, algumas bactérias, como eu falei no caso lá do tétano, algumas bactérias elas esporulam, né? Elas vão formar estruturas de resistência, que são chamadas de esporos. Esses esporos eles podem ficar muito tempo no ambiente. E aí, quando encontrar condições favoráveis, esses esporos, essas bactérias, né, que estavam em formato de esporo, elas vão ser reativadas. É o caso que eu falei do tétano. Pode ter tétano ali, um esporo de tétano no ambiente, num prego lá, ou qualquer objeto,
que perfurou, ao entrar em contato com as mucosas, com o seu corpo, eles acabam sendo reativados. As bactérias começam a se multiplicar. Beleza. Alguma dúvida? Então, olha aqui, ó, mostrando, ó, a bipartição simples, ó. Lembra que eu falei que aquele mesossomo, além da respiração, atua também, pode atuar na divisão? Olha ele aqui, ó. Esse mesossomo, aqui. Ele, ó, faz uma invaginação aqui, ó. O DNA que já está duplicado, vai invaginando até dividir em 2 bactérias filhas. Olha, agora, vamos dar uma olhadinha aqui nesse exercício aqui, ó. Bactérias são organismos unicelulares e procariotos, que podem ser diferentes quanto ao metabolismo, ao habitat, à forma da célula e ao tipo de associação. Dada sua expressiva importância como agente patogênico, é fundamental saber reconhecê-lo. Assim, associe as colunas abaixo, relacionando o tipo à aparência das bactérias. Então lá, A1, coco, as bactérias lá, os cocos lá. Ela é em formato o quê? Em forma de vírgula? Em forma de bastonete? Esférica? Cocos alinhados formando cadeias? Cocos agrupados formando um cacho? 8 cocos agrupados formando um cubo? Qual seria essas aqui? Esse cocos aqui? Esférica. Esférica, tá? Em formato de coco. Então, pensa lá no coco lá, você tá na praia tomando coco lá, é esférica, tá? A2, bacilo. Bacilo, qual é a forma dele? Aparência? Bastonete. De bastonete. Sim, bacilo tem formato de bastonete. Agora o vibrião. Vírgula, né? Formato de vírgula. Você percebe que, ó, os próprios nomes já dão meio que uma noção. Ó, o bacilo de bastão, né, de bastonete. O vibrião, ó, vi de vírgula. Então você já consegue fazer essas associações. Agora, olha aqui, ó, nesse sarcina aqui. Essa sarcina seria qual desse? 8 cocos agrupados formando um cubo? Isso, é isso aí. E aí entraria o Streptococcus, que eu lembro que eu falei de strepto lá, conforma uma linha, como se fosse um colar de pérolas. Então, ó, cocos alinhados formando cadeias. Então, seria o Streptococcus aqui. E cocos agrupados formando um cacho. Seria o Staphylococcus, o 6 aqui. Então, qual a alternativa seria? A1 é a 3. É a alternativa E. C, tá? é C. C? Vamos lá. Então, a 1 é a 3. É E. A Não é C. 2... Hã? Ó, vibrião. Aqui seria 1, na esférica, corpo e tal. É a letra C. Depois, é a C, É né? C mesmo. Isso, vamos ver aqui. A 4 vai ser o que aqui? 4. É sarcina. Isso, é a C, termina com a 4. Tá certo. Então, viram lá que é a C. Tem questões, pessoal, de vestibular que pode cobrar isso, tá? Coisa simples para você saber os formatos. Pode fazer associação lá, como eu falei, da Activia, do iogurte, lá dos bacilos, danos regulares e tal. Agora, então, essa é a reprodução assexuada das bactérias. Agora tem a reprodução sexuada, que envolve sexo. As bactérias elas podem se reproduzir por 3 formas na reprodução sexuada. As transferências, então, no caso de material genético entre elas, podem se dar por 3 tipos. Pode ser por transformação, por transdução e conjugação. Professor, nossa, tem que saber tudo isso. Sim, gurizada, decora! Decora, decora, decora. Transdução. A transdução, basicamente,
é quando uma molécula de DNA é transferida de uma bactéria para outra por um vírus. Que loucura, né? Olha a imagem aqui. O vírus, vamos supor que um vírus foi infectar uma bactéria lá. Ao infectar a bactéria, ele acabou pegando um pouco do DNA dessa bactéria. E aí, quando ele for infectar outra bactéria, ele acaba deixando esse pedaço de DNA daquela bactéria anterior nessa outra. Ou seja, ele é imagina como se fosse na natureza, né? Poderíamos falar até que é tipo um polinizador. Quando a abelha vai lá, pega o pólen de uma flor e leva até outra flor. Não tem isso na polinização? No vírus a gente chama isso de transdução. Um vírus acaba, ao infectar uma célula, acaba pegando um pouco de material genético dela e passando para outra bactéria. Tá? De uma bactéria para outra. Então, isso chama de transdução. Mostrando aqui, ó, um pedaço de bactéria. Essa bactéria aqui, ó. Aqui. A bactéria receptora, ó. Tem um pedacinho aqui desse cromossomo e depois se junta ao cromossomo da bactéria recebedora, aqui da receptora. Então, ela se junta ao material genético dela. Então, lembra lá, reprodução sexuada é isso, é a união de material genético. Tá? Então, transdução é isso. Material genético carregado de uma bactéria por outra a partir de um vírus. Tá? Moléculas de DNA são transferidas de uma bactéria a outra por vírus. Só para deixar bem mais claro, dar um outro exemplo para ficar bem claro para vocês. Porque às vezes, como eu não estou vendo o rostinho de vocês, eu não sei se vocês estão entendendo, se não estão entendendo. Aí eu fico meio assim. Mas, ó, seria mais ou menos o seguinte. Vamos colocar no aspecto do ser humano aqui. Tem o espermatozoide e o ovócito. O espermatozoide tem que chegar até o ovócito, né? Para fazer a fecundação, reprodução sexuada. Seria a mesma coisa na transdução, vamos supor que um vírus tivesse que pegar o espermatozoide do pai e o vírus levasse esse espermatozoide até a mãe. Entendeu? Basicamente é isso que acontece na transdução. O vírus pega o DNA de uma bactéria e acaba levando o DNA da bactéria para outra bactéria. Esses DNAs se juntam e aí elas têm um novo DNA. E é importante saber sobre reprodução sexuada que elas têm uma variabilidade genética. O que é variabilidade? É uma mistura. Sempre quando há mistura genética, os organismos tendem a ser mais fortes, tá? Tendem a ser mais variados. Por isso que falar o cachorrinho poodle lá, fica de geração em geração cruzando só com os irmãos, pais, tios, e aí fica aquele cachorrinho fraquinho. Pegou qualquer coisinha, comeu um negocinho ali e tá passando mal. Agora pega um vira-lata lá, ele rola, ele pula, ele cai no esgoto, vai, come lixo, pula, dá mortal para trás, para frente, e o bicho não morre. Por quê? Tem uma variabilidade maior entre raças. E essa variabilidade é favorável, ela é boa, tá? Beleza? Isso é importante. Reprodução assexuada, não tem variabilidade. É um clone. Meu filho vai ser igualzinho a mim, porque eu estou dividindo eu mesmo. Agora, na reprodução sexuada, eu estou juntando, estou misturando o material genético com outra pessoa. Então, isso gera variabilidade. Isso é bom, tá? Então, primeiro, a transdução. Segundo, a transformação. Na transformação, pessoal, às vezes o que acontece? Uma bactéria morreu. Quando uma bactéria morre, a membrana dela lá vai se romper e o DNA dela vai ficar vagando. Ficar vagando aqui, o DNA dela. E acontece, às vezes, de outra bactéria acabar englobando isso. Ela engloba, ela fagocita esse DNA, esse material genético. Quando ela fagocita esse material genético, olha aqui na imagem, ó, o pedacinho de DNA livre que estava aqui, né? Vamos supor que é de uma bactéria morta. E aí depois essa outra bactéria aqui, ó, englobou ela. Tá aqui, ó, o pedacinho. E mais à frente, esse pedacinho, se vocês observarem aqui, ó, se juntou ao cromossomo, ao DNA da bactéria receptora. Então isso a gente chama de transformação. Ela transformou algo que estava lá fora e juntou com o material dela. Então isso é reprodução sexual também, porque tá juntando, tá misturando material genético. Então, isso é transformação. A bactéria absorve do meio. Tá? A Stephanie mandou aqui que tá travando. Tá travando aí para vocês também? Aqui tá de boa. Aqui tá travando um pouquinho. É.
Aqui também tá travando um pouquinho, mas tá dando pra entender. Tá. Então eu Tá de boa. vou tentar falar um pouco mais devagar para caso trave, vocês podem perguntar, tá, pessoal? Ative então o microfone. Se estiver travando, vocês me avisem. E por último, conjugação. A conjugação, ela se dá por uma estrutura chamada de pile. As bactérias, elas têm uns cílios, tá? Formado de tubos microscópicos aqui, que é chamado de pile sexual. Esse pile, imagina como se fosse um pênis. Ele que vai carregar, é um cano, no caso aqui, ó, se você olhar a imagem, que ele vai carregar o DNA de uma para outra. Então, olha aqui nesse exemplo. Essa imagem aqui à esquerda está mostrando um exemplo real, tá? De microscópio óptico, para vocês entenderem aqui, ó, o pile aqui, ó. Então, nós temos aqui uma bactéria aqui, considera-se, né? Não tem gênero a bactéria, mas bactéria masculina ou feminina, ou a doadora ou receptora, a gente pode considerar assim. Então aqui tem, ó, o material genético dessa aqui, que chamou de masculino, e essa aqui de feminino. Eles vão formar essa aqui, masculino, geralmente forma esse pile sexual, ou também chamada aqui de ponte citoplasmática, que é a ponte. Ponte é que vai ligar um ao outro, né? Citoplasmática. Ele liga o citoplasma, então ponte citoplasmática, liga o citoplasma de um com o outro. E aí, ó, o material genético, DNA, do masculino aqui, ó, vai pelo pile até chegar no material genético aqui da fêmea. E aí depois esse material genético acaba se unindo. Então, houve aqui uma reprodução sexuada, uma mistura de material genético. Entendido? Então, são esses três processos. Primeiro processo aqui, voltando, transdução, que é o vírus carrega o DNA de uma bactéria para outra, misturando. Na transformação, a bactéria, ela pega pedaços de DNA de outras bactérias que já morreram lá, que está flutuando lá, e ela engloba e acaba juntando com o dela, faz transformação, ou seja, pega algo que já era de outra bactéria, algo velho, e transforma em algo novo, tá? Para o organismo dela, para a célula dela. E a conjugação, que está conjugando, conjugar. Tenho pile sexual, que o doador manda para o receptor o material genético por esse pile, que é como se fosse um cano, tá? Essa ponte aí. Fechou? Agora, algumas doenças aqui causadas por bactérias, pessoal, que você precisa saber para o Enem. Lembra lá que o Enem, quando ele cobra sobre isso, sobre bactérias, vírus, eles abordam muito a questão das doenças, né? A forma de tratamento, a forma de transmissão, a contaminação, tudo isso, profilaxia. E uma coisa interessante, que eu acho que não tinha comentado com vocês. Doenças causadas por vírus eu chamo de virose. Doenças causadas por bactérias eu chamo de bacteriose. Doenças causadas por fungos não chama de fungose, não. É micose. Tá? Doenças causadas por protozoários, protozooses. Doenças causadas por animais são as zoonoses. Ok? Então, assim, ó, porque tem o centro de zoonose. São doenças que são transmitidas por animais, no caso, para cuidar de animais lá. Beleza disso? Tá. Então, a bactéria, ou doenças bacterianas que vocês precisam saber. Primeiro, precisa saber que são causadas por bactérias, né? Talvez vocês não sabiam. Ó, tuberculose, a hanseníase, tá? Hanseníase antigamente era chamada de lepra. Tá? Tem até na Bíblia, teve novela que tinha lá da lepra, né? Os leprosos que ficavam fora, eles não podiam ter contato nenhum, eles eram excluídos da sociedade. Tal. Essa hanseníase hoje nós conhecemos. A 3, coqueluche, vamos ver também. Tétano, a meningite aqui, meningocócica, a leptospirose, essa aqui é clássica, pessoal.
Eu tenho a lista já, eu vou mandar hoje ainda no Slack para vocês sobre essas doenças, questões só sobre doenças. E a leptospirose é uma doença assim que cai muito. Então, se eu tivesse que falar para vocês escolher uma doença para estudar bastante sobre ela, leptospirose é uma. Cólera, que é uma IST, uma infecção sexualmente transmissível. A febre maculosa e o botulismo também. O botulismo é muito legal, que tem coisas assim que dá para associar, que eu vou mostrar aqui. Então, sobre as doenças bacterianas, a transmissão, os sintomas e a profilaxia. Então, profilaxia, lembra lá que é a forma de tratar. Então, a tuberculose, a primeira forma, acho que é bem clássica, acho que todo mundo sabe, né? Não precisa nem gastar muito tempo aqui. A tuberculose, ela é uma doença que ela é passada por gotas de saliva. Tinha até uma novela, não sei se era Cabocla. Era Cabocla aí? Alguém me lembra aí? Que tinha aquele cara que era o senhor lá da fazenda, que tinha, né, Caboclo, eu acho que é. E aí esse cara ficava mal, né, começava a tossir, até chegou um momento que ficou mais grave, ele começava a tossir com o lenço e já tossia sangue. Significava que já estava num estágio muito avançado. Até hoje tem muita brincadeira, né, a pessoa está tossindo muito, está com tuberculose, que é uma característica muito específica da tuberculose, que a pessoa tosse muito. É uma tosse que, olha, às vezes pode chegar a caso de expelir sangue. Então, a transmissão é por gota de saliva. Por que eu estou lembrando da novela? Porque a novela lá, eu lembro que mostrava tirando tudo. Ele tinha os pratos dele, o garfo dele. Se a pessoa está infectada com a tuberculose, ela não pode beijar, ela não pode... Tudo que passa por saliva não pode, senão ela vai repassar essa doença, transmitir essa doença. Tá? E há muito tempo atrás, essa doença não tinha cura, a pessoa morria de tuberculose. Hoje em dia, já quando você é criança, isso todo mundo está escutando? Isso aqui é importante, hein? Todo mundo, olha agora para o seu braço aqui. Olha, não sei se vocês vão reparar, olha na minha imagem aqui. Não tem uma marquinha no meu braço aqui? Sim ou não? Sim. Sim. Tá vendo essa marquinha aí, né? Todo mundo, praticamente, pode olhar no seu braço aí que você deve ter uma marca, alguns maiores, outros menores. Essa bendita marca aí é de uma vacina chamada de BCG, tá? Essa vacina BCG você toma na infância e ela serve justamente contra a tuberculose. Você sabia disso? Tuberculose e outras doenças. Interessante, né? Por isso que hoje você não vê tão comum assim pessoas com tuberculose. Existem casos, mas devido à vacinação, olha lá só a importância. Então viram que, lembra lá que vacinação não é só para vírus, né? Tem vacinas para bactéria também. Beleza? Então, basicamente, a transmissão é por gotas de saliva. A pessoa vai ter febre, tosse muito forte, né? Coriza, a pessoa vai emagrecer. E a prevenção é evitar contato com o infectado. Então, eu não vou compartilhar talheres, eu não vou compartilhar nada que eu possa transmitir por saliva. Se eu tenho, tô lá, vou tomar comer aqui e vou dar uma garfada para ele lá. Não, não pode, porque se transmite pela saliva, a pessoa vai ser infectada. Segunda doença, tétano. O tétano, como comentei com vocês, é o Clostridium tetani. Esse nome, professor, é importante? Sim, porque eles gostam muito de falar desse nome, dessa doença específica. Não precisa decorar o nome dos vírus todos, mas de algumas doenças específicas, as mais clássicas, eles gostam de cobrar, tá? Então você tem que saber, o Clostridium tetani. O próprio nome dele já diz, né? Clostridium tetani, do tétano. Esse tétano aqui, essa bactéria, ela pode ser formada de esporos no solo, olha aí, ó, e elas vão penetrar machucados. Então, ela geralmente acontece com perfurações. A pessoa pisou num prego, pisou num objeto perfuro-cortante que estava contaminado e a pessoa pode acabar sofrendo alguns sintomas aqui, ó. Quais sintomas? Contrações musculares,
paralisia do diafragma. Esse diafragma é esse músculo respiratório, então a pessoa tem dificuldade para respirar. Então, e qual que é a prevenção? É a vacina. A pessoa tem que tomar antitetânica, vai sair correndo, toma o soro antitetânico também, se a pessoa acha que pisou num prego enferrujado lá, por garantia, ou se não acha que não tomou a vacina, tem que tomar. E lavar com água oxigenada. O vestibular pode falar assim, adianta lavar com água oxigenada? Qual é o efeito da água oxigenada? Ele pode ter nas alternativas. A água oxigenada é utilizada porque existem bactérias, no caso tetânicas, que são anaeróbicas e acabam morrendo na presença de oxigênio. Tá certo essa alternativa? Ok, maravilha. Então, percebe que eles podem utilizar conceitos lá de aeróbico e anaeróbico. Né? Por isso que eu comentei com vocês. Então, olha o tétano aqui, mostrando aqui, pisando quase num prego, né, enferrujado. E olha que loucura isso, gente. Eu tinha comentado aqui dessa contração involuntária, tá? Desse tétano, ele libera toxinas, que eu te mostrado aqui, que vai causar uma contração na musculatura, tá? E uma paralisia. Então, olha essa contração aqui, o músculo se contrai até involuntariamente, trava, tá? Fica travado. Então aqui, tem espasmos musculares, rigidez no pescoço, tontura, palpitações no coração, acelera o batimento cardíaco, a pessoa tem febre, suor excessivo. Tá? Então esses são alguns sintomas do tétano. Os mais clássicos mesmo são esses aqui, dos espasmos musculares, esse travamento da musculatura. Tá? Que é importante vocês saberem aqui. Voltando, a cólera não é uma doença que cai tanto, mas é importante saber que ela é uma bactéria que ela é repassada geralmente por água e alimentos contaminados com fezes do doente. Isso acontece muito em regiões, pessoal, tudo que for doenças causadas pela alimentação, alimento contaminado, a profilaxia vai ser saneamento básico. Você pode perceber que em regiões do mundo onde existe uma baixa quantidade de saneamento básico, um saneamento básico precário, é a região onde as pessoas mais morrem doentes. Tá? Tem pessoas que, esse dia eu estava assistindo na Netflix um documentário do Bill Gates. Ele busca investir boa parte do dinheiro dele em projetos sociais que visem saneamento básico. Tanto é que tem uma região, acho, da África, que lá eles não têm água potável. Então, da mesma água que eles jogam esgoto fora, da mesma água que eles lavam roupa, é a mesma água que eles utilizam para beber. Então, ele pagou cientistas do mundo inteiro para que pudessem fazer banheiros que utilizassem produzissem energia a partir das fezes, da urina daquela pessoa e tratar a água. Então, ele estava focando nesse projeto. Interessante. Assim, tem que saber que locais debaixo do saneamento precário são locais que têm um alto índice de mortalidade e de doenças simples. Muitas pessoas no mundo, pessoal, milhares de pessoas no mundo morrem de diarreia, para vocês terem uma noção. Coisa que pra gente aqui é simples, né? Não, tem pessoas que morrem devido a isso. E a cólera é um dos casos. Difteria também é passada por gota de saliva, então aqui tosse, espirro, nossa, minha garganta doeu. Então a gente vai ter a dificuldade de tossir, vai ter febre. Essa aqui, no caso, a difteria, ela não é cobrada tanto não. Agora, a leptospirose aqui, eu vou até mostrar para vocês novamente, que ela tá muito ligada, não sei se vocês assistiram esses dias, o pessoal mostrou um vídeo do pessoal pulando naquelas enchentes que houveram lá em São Paulo, né, e em Minas também. E o pessoal pulando, não tava nem aí, tomando banho, pulava da ponte direto, no meio do esgoto. E aí, esse esgoto aí, essas enchentes, elas estão muito relacionadas à leptospirose. É da contextualização da maioria dos exercícios. Exercícios que, quando vão falar de doenças bacterianas e leptospirose,
Quando se falar de enchente, pessoas que estavam caminhando e o bairro sofreu uma enchente, a cidade sofreu enchente, pode saber que está falando de leptospirose. Por quê? A leptospirose, ela se dá pela contaminação da urina, principalmente do rato. Então, aqui, ó. Não só do rato, tá? O rato é o mais clássico exemplo, mas a capivara também, porque é um roedor. Então, esses organismos. Por isso que uma da profilaxia é saneamento básico também. Locais onde tem muito acúmulo de lixo, acumula rato. E aí, se acumula rato, tem grandes chances de ter leptospirose. Essa bactéria fica no trato urinário, no sistema urinário dos ratos, dos organismos que ela está infectando. Então, aqui está mostrando um exemplo aqui, ó. Roedores carreadores, ou seja, que carregam essas bactérias. Acabam sendo depositados aqui no esgoto, tá no esgoto, esses ratos urinam lá. Esse esgoto deu uma enchente, esse esgoto acaba indo lá, o bueiro enche, né? E fica ali naquela enchente na rua. Daí a pessoa tá lá, olha do lado aqui, ó. As pessoas aqui no meio da enchente. Tem coisa de esgoto aí, que subiu. Então, essa urina, essas bactérias estão dissolvidas aí, acabam entrando no organismo desses indivíduos e acabam fazendo dano, causando a infecção desses organismos aí, dessas pessoas. Então, a transmissão é por água e alimentos contaminados com urina de rato. Sintomas, vai causar uma febre, a questão da musculatura aqui, ó, febre muscular, dores musculares, né? A urina escura e tosse. Então, qual que é a medida de profilaxia, de prevenção? É o descarte certo do lixo, saneamento básico, né? Lá, ó, lembra lá do saneamento, que é importante, do esgoto, tratamento do esgoto, e o combate do rato, que é o principal transmissor, não o único. Agora aqui também tem o da hanseníase. A hanseníase, como eu falei, era a antiga lepra. Ela é causada aqui, ó, por lesões na pele, como se fossem umas feridas bem feias mesmo, que antigamente a pessoa parecia que ia apodrecendo viva. Hoje em dia a hanseníase está com sintomas mais moderados, e aí aparecem manchas na pele, e nessa região da mancha a pessoa não consegue sentir dor. Essa bactéria ela acaba fazendo lesões que a pessoa perde a sensibilidade, ela acaba matando esses neurotransmissores aqui que tem no mecanorreceptores também, que tem na pele. Então, na região onde ela afeta, a pessoa não sente mais dor. Então, se você perceber uma mancha, toca nessa mancha, não sente dor nela, cuidado, pode ter hanseníase. Antigamente, a lepra, no caso a hanseníase, não tinha tratamento. Hoje em dia tem tratamento. Inclusive, há muitas propagandas do sistema de saúde do SUS falando sobre isso. Daí nós temos a coqueluche. Tá. A coqueluche também não é muito cobrada, mas tem aqui, ó, contato com secreções, tosse. Fala que é tosse comprida. Vamos passar aqui, ó, para umas aqui, como está encerrando o negócio aqui. Vamos falar das principais. A sífilis, pessoal. A sífilis é uma doença, uma infecção, infecção sexualmente transmissível, uma IST. Né? Então, ela é passada através do contato sexual. Ela pode também ser passada da mãe para o filho, tá? A sífilis. E isso a partir de lesões. A mãe tem uma lesão no peito lá, passou pelo... E aí, nessa lesão, pode passar para o filho. Também, no caso aqui, de sangue, tá? Tudo lesão. Então, tudo que é como se fosse o HIV. Tudo que leva à lesão, então o muco, né, sexual, pode transmitir essa sífilis. Por isso que a maioria dos casos das infecções sexualmente transmissíveis, pessoal, o melhor método é a camisinha, porque ele impede o contato dessa substância, de sangue, de muco, que seja, tá? Então, porque tem muitas questões, estou falando isso, que tem muitas questões que falam assim, o método contraceptivo da pílula do dia seguinte pode ser um método para prevenir a sífilis? Não. O comprimido lá anticoncepcional, o DIU, pode ser? Não.
só o preservativo, porque o preservativo ele impede o contato direto, tá? Então, sempre doença sexualmente transmissível, infecção sexualmente transmissível, o principal método de preservação é a camisinha. Então, acho que eu tinha colocado aqui, ver? Não. Então, nessa sífilis aqui vai causar lesões no órgão, principalmente nos órgãos genitais, tá? Formar tipo umas feridas, tá? Na região cutânea ali. E também causa febre. Toda ferida causa febre. A febre é uma manifestação do seu corpo para dizer, olha, tem um invasor em mim. Então, eu vou levar minha temperatura para tentar matar ele. Isso que é a febre. Febre não é o seu corpo está tentando te ajudar, tá? Levando a temperatura para tentar matar o vírus ou a bactéria que está dentro de você. Ele sinaliza para você que tem algo errado. Isso que é a febre, tá? Outra coisa também, a gonorreia, pessoal. A gonorreia também, ela é sexual. Ela pode ser transmitida também de forma vertical. O que é forma vertical? Da mãe para o filho. E os sintomas dessa doença é uma dor no urinar, é uma pus, tanto no sistema genital masculino quanto no feminino. Forma pus, então a pessoa fica com dor até para urinar. Essa formação de pus é muito grande. Então isso, no caso da gonorreia também, pode, como ali, no caso, o sistema genital, tanto o pênis como a vagina, está perto do ânus, isso pode passar para o ânus também, pode causar infecção retal, tá? Gerando uma secreção mais verde. Pode causar uma lesão no olho das crianças, a criança toca e coça o olho, pode ir para o olho, tá? Então isso aqui é muito sério. Outro caso também, então no caso desse aqui também a profilaxia é preservativo. E o botulismo. O botulismo, ele tem a toxina aqui, ó, antibotulínica. O que o botulismo faz? Ele é transmitido por alimentos enlatados. Por isso, quando você vai comprar as coisas no mercado, você tem que ver se a lata não está furada. Porque se a lata estiver perfurada, estiver com algum dano ou estiver muito cheia de ar, você pode tomar cuidado que pode estar contaminada e ali ter o Clostridium botulinum, tá? Que é uma bactéria causadora do botulismo. E esse botulismo aqui, ele libera uma toxina que bloqueia os impulsos nervosos. Ele impede também contração muscular. E é o que eu vou falar aqui, ó. Olha que interessante. O botulismo é a mesma bactéria que fazem o botox. O botox, ele é uma substância aqui, ó. A toxina botulínica, popularmente conhecida como botox, é uma toxina produzida por uma bactéria chamada Clostridium botulinum. É a mesma bactéria causadora da doença do botulismo, mas a toxina botulínica industrializada é purificada e usada em doses bem menores, que não vão causar doença. Então, na região onde aplica essa toxina, no caso no músculo lá, ela vai provocar um relaxamento da região. Então, ela vai perder a capacidade de impulso nervoso na região. Então, não chega muito impulso. Então, vamos supor, eu tenho um hábito muito de engrunhar a testa, assim, ó. Se eu aplicar aqui, esses meus músculos aqui nessa região não vai chegar impulso nervoso, devido a essa toxina. Então, fica parado. Por isso que quando aquela pessoa usa Botox, ela fica sem expressão, sem fisionomia, né? Parece que ela tá sorrindo, parece que quando tá sorrindo, quando tá chorando, é a mesma coisa, a mesma cara. O que são antibióticos, gente? Os antibióticos, eles são medicamentos que são exclusivos para a eliminação de bactérias. Eles são específicos para bactérias, ok? Eu não utilizo antibiótico para matar vírus, fungo, protozoário. Não utilizo, é para bactéria. Tá? Como esse antibiótico ele foi descoberto? Ele foi descoberto, existia um pesquisador chamado Alexandre Fleming, lá em 1928, e ele cultivava bactéria, colônias de bactérias. Observe aqui na imagem, ó, ao lado aqui, tem essa bactéria aqui, né? Essa colônia aqui. E teve um dia que ele deu um vacilo e ele deixou um pouco aberta uma das placas dele. E depois, quando ele voltou, ele percebeu que havia crescido aqui uma estrutura e que esse organismo aqui que tinha crescido tinha produzido uma substância que, em volta dele,
matava. Essa substância que esse organismo produzia, que é o penicillium aqui, matava as bactérias que estavam em volta dele. E ele falou, opa, peraí, então, se eu tenho um monte de bactéria, entrou um organismo aqui, esse fungo, chamado de penicillium, produziu uma toxina que matou as bactérias ao meu redor, então significa que esse organismo tem uma capacidade de matar a bactéria. Logo, foi aí que surgiu o primeiro antibiótico, chamado de penicilina. Então, existe esse antibiótico até hoje, que ele é usado também, a penicilina. Então, a penicilina vem desse nome porque ela veio de um fungo chamado de penicillium. Tá? Então, a penicilina, esse antibiótico, foi o primeiro antibiótico a ser descoberto e o mais bizarro, né? O primeiro antibiótico a ser descoberto foi por acaso, tá? Não foi intencional. Ele deu um vacilo lá de deixar exposto e esse fungo aí acabou sendo cultivado. Uma coisa muito importante que eu vi numa questão, e eu até coloquei aqui esse termo, vocês vão encontrar nessa questão aqui, ó. Esse termo, antibiograma. Esse antibiograma, a questão vai dar os aspectos do antibiótico, tal, e depois falar sobre antibiograma. Esse antibiograma é o seguinte, existem antibióticos específicos para cada tipo de bactéria. Tá? Tem bactérias anaeróbicas que funcionam mais com tal antibiótico, mata melhor elas. Tem outras bactérias que outro tipo de antibiótico mata melhor elas. Como eu vou fazer esse teste para saber qual antibiótico é bom para matar tal bactéria? A gente chama de antibiograma, como se fosse um exame. Ele vai servir para determinar o tipo de antibiótico mais eficaz contra essa bactéria que infectou seu organismo. Então, se você tem uma bactéria lá no estômago e eu tenho uma bactéria no dente, pode ser que existam medicamentos, antibióticos diferentes para a bactéria que está no estômago e a bactéria que está no dente. Tá? Inclusive, vocês sabiam que a cárie, ela é uma bactéria causadora da cárie? Sabiam disso? A cárie é uma doença bacteriana. Tá? Ela é uma doença bacteriana. Então, vamos lá. Olha aqui, então, sobre antibióticos, sobre aqui, ó, briga das bactérias. Pessoal, a gente tem que entender o seguinte. O antibiótico, quando ele entra no corpo, ele não vai lá chegar assim, ó, cadê as bactérias? Vou matar você, bactéria. Não. Ele chega, ele não escolhe quem é a bactéria que está causando mal e a que está causando bem. Lembrando que nós temos muitas bactérias no nosso organismo. Nós temos a nossa microbiota intestinal. Antigamente falava de flora intestinal. Flora está muito ligada a vegetais, né? Flora. Então, o certo é microbiota, tá? Intestinal. Ou seja, está cheio de bactérias lá, na nossa microbiota. E lá tem bactérias, como eu falei, tem bactérias boas, que auxiliam até na absorção de nutrientes, e bactérias ruins. Quando o antibiótico chega, ele não vai saber diferenciar essas bactérias. Ele vai chegar matando tudo. Por isso que não é recomendado e nem pode, você não consegue chegar na farmácia agora e pedir um antibiótico, como se fosse uma dipirona. Por que não? É um remédio controlado, só com receita. Porque isso causa um dano colateral. Quando você toma um antibiótico, ele mata também, ele arrebenta com toda a sua microbiota. Ele acaba destruindo. Então, mostrando aqui, ó, na parede do intestino existem bactérias consideradas boas e bactérias consideradas más. O antibiótico chega até as bactérias matando tanto um tipo bom quanto um tipo ruim. E apenas os micro-organismos mais resistentes sobrevivem. Tá? Então, isso fala que a flora intestinal, ou microbiota intestinal, fica desequilibrada. Por isso que as pessoas tomam lá Yakult, tomam lá o Repoflor, um remédio que tem bactérias bactérias benéficas, né, para repor essas bactérias que perdeu devido ao antibiótico. É importante isso. Então, olha aqui sobre a questão de resistência a antibióticos. Lembra que eu falei no começo que as bactérias podem ter um plasmídium, é um DNA, um material extracromossomial, que dá resistência às bactérias contra antibiótico. Então, olha na imagem aqui. Imagina que eu tinha todas as bactérias aqui no meu intestino. Olha, bactéria laranja, amarela, vermelha, um vermelho mais forte, tal. Essa é a população original. Depois,
eu utilizei o antibiótico, meu médico falou para eu utilizar durante 7 dias. Eu utilizei durante 2 dias, depois eu melhorei e parei de utilizar. Por que acontece isso? Porque não pode parar o tratamento. Porque tem que tomar todo o ciclo certinho. Porque pode acontecer que uma pequena parcela dessas bactérias ali eram um pouquinho mais resistentes. E se essas bactérias forem as más, essas resistentes forem as más, conforme ela vai ficando aqui, se sobreviveu só as más, elas vão se multiplicar e vai produzir só o quê? Só ruins também. Então, essas bactérias que sobraram resistentes, elas vão começando a se multiplicar e vão dar origem a uma colônia de bactérias resistentes ao antibiótico que você tomou. Daí, se você tomar novamente esse antibiótico não vai fazer mais efeito. Por quê? Porque essas bactérias já têm resistência a ele. Aí o médico vai ter que passar outro tipo de antibiótico a qual aquelas bactérias não são resistentes. Isso aqui a gente chama de seleção natural. Os mais adaptados sobrevivem. Fabrício, deixa eu te perguntar uma dúvida. Mano, Eu tenho alergia a antibiótico. O que pode Todos? causar isso? Todas as vezes que eu tomo antibiótico, me dá uma reação diferente. então, aí você teria que pagar uma consulta extra para eu passar o... Não, olha, a questão desse processo de alérgeno aí, cada organismo tem um tipo. Tem pessoas que têm alergia a pólen, tem pessoas que você deve ter alergia a algum componente do antibiótico, entendeu? Aí teria que fazer um panorama para saber qual componente presente nos antibióticos que o seu corpo rejeita. Cada organismo tem alergia a um tipo de, a alguma coisa. Né? Por exemplo, tem pessoas que têm alergia à substância do ácaro, tem pessoas que têm alergia a pólen, pessoas alergia a pó. Então tinha que saber só a partir de exames laboratoriais que a gente consegue entender o que o seu sistema imune está recusando. Qual o componente desse antibiótico, entendeu? Ah, Não tem como entendi. explicar o porquê. Entendeu? Tanta coisa pra eu ter alergia, eu tenho de antibiótico, acredita? Então, meu senhor. É triste. Tem que tomar só chazinho natural. Caraca. Então, tem muitas pessoas que não gostam de utilizar o antibiótico nos filhos. E evitam ao máximo porque arrebenta com a flora intestinal. Tanto é que, olha que coisa interessante, que para a gente compor uma flora intestinal bacana tal, demora cerca de 1 ano. Para ficar bem bonitona mesmo ali, preparadona. Daí para ir 1 dia, 1 semana você arrebentar com tudo, até ela formar novamente, do jeito padrão, isso aí demora muito tempo. E outra curiosidade sobre isso é que, por que crianças, os bebês têm muita cólica? Porque a flora intestinal deles está formando ainda. Então, essas bactérias ali estão se formando, tem bactérias ruins também, que causam esse mal-estar, essa cólica, essa dor nas crianças aí. Mas por isso você tem que entender sobre antibiótico. Porque o antibiótico ele mata tanto as bactérias boas quanto as bactérias ruins. E aí também outra coisa de antibiótico, só mata bactéria. Outra coisa que você tem que entender sobre um antibiótico é você não fazer o tratamento correto, você está matando as que não são resistentes e outras que são resistentes vão ficar e vão se reproduzir, levando a reprodução de bactérias muito resistentes. Aí você não vai conseguir mais tratar com o mesmo antibiótico. Vai ter que mudar de antibiótico para conseguir matar elas. Beleza? E lembra lá, vamos ver se alguém vai acertar essa, hein? Qual a estrutura dentro das bactérias que promovem uma resistência a antibióticos? Qual o nome? Como chama? Plasmídio. Plasmídio. Isso aí. Então, é o plasmídio. Lembra lá que o plasmídio é uma estrutura, um DNA extra que tem. Tá? Então, esse plasmídio que ele favorece essa resistência, esse aumento de resistência das bactérias. Então, para a gente finalizar, benefícios, como eu já comentei, o benefício da bactéria. Ela auxilia a nossa indústria alimentícia na fermentação. Tá? Quando você vai lá fazer iogurtes, na produção de bebidas lácteas, né? O Yakult, iogurte lá, tem que usar bactéria. Também na fermentação para produzir cerveja, muitos utilizam bactéria. Na decomposição, imagina um mundo sem bactéria, pessoal. O mundo sem bactéria seria um mundo sem decomposição. O cara que nasceu lá há 3.000 anos atrás, a gente não ia ter lugar, espaço para armazenar.
o coelho que morreu há 3.000 anos atrás estaria lá ainda. Onde a gente ia entulhar tudo isso? Então, a decomposição de restos mortais aí é feita por bactérias. Engraçado que essas bactérias que te ajudam no começo aí, que estão no seu intestino, que são as bactérias boas, quando você morre, elas são as primeiras a começar a te comer. Elas utilizam você, entendeu? Então, é uma relação de troca. Enquanto você está vivo, ela está te ajudando. Se você morreu, ela usa você mesmo. Então, na produção de medicamentos, tá? De vacinas, na questão do processo de digestão e na fixação do nitrogênio na atmosfera, que é o risóbio. Isso lá, quando a gente está lá em ciclo do nitrogênio, nós vamos ver isso aí. Fechou, pessoal?